Este planeta tem uma estranha coleção de criaturas. Sim, além dos humanos. Confira só: sem coração ou cérebro, 4 narizes, um olho do tamanho da cabeça e... imortalidade? Vamos ver como alguns dos corpos dos animais mais bizarros se comparam ao seu. Seu coração tem o tamanho do seu punho e bate de 60 a 100 vezes por minuto. Um beija-flor chega a 1.260 batimentos no mesmo período de tempo. O coração da baleia azul é do tamanho de um carrinho de golfe e pode pesar 180 quilos. O seu coração pesa 300 gramas. Faça as contas. O coração de uma baleia azul é 640 vezes maior que o de um humano. Seu coração tem 4 câmaras. O de uma barata tem 13. Polvos e lulas têm 3 corações. Eles também têm bicos como pássaros. Os cavalos têm um coração, assim como você e eu. Mas eles têm um órgão em forma de coração na parte inferior de cada pata, chamado de sapo. Ele bombeia sangue pela perna toda vez que o cavalo se apoia nela. Os cascos dos cavalos e os chifres dos rinocerontes são feitos das mesmas coisas que seus cabelos e unhas: queratina. Os chifres dos rinocerontes se curvam para trás porque a queratina na frente cresce mais rapidamente do que atrás. Uma única mecha de cabelo pode segurar até 100 gramas, ou seja, teoricamente, todo o cabelo da sua cabeça poderia suportar o peso de 2 elefantes adultos. O coração de um camarão fica na cabeça dele. Seu cabeça de... Bem, você sabe essa. O coração de uma vespa-fada voadora é microscópico. E quem tem o maior coração comparado ao tamanho do corpo entre todos os animais? Sim, o seu leal e amoroso cão. Sua frequência cardíaca diminui 25% quando você mergulha na água. Isso também acontece com a foca, porém mais drasticamente ainda. Sua frequência cardíaca reduz a até 5 batimentos por minuto. As estrelas do mar não têm coração e os ofiuros não têm cérebro nem olhos, mas ainda assim reagem à luz e movem seus membros como uma cobra. As famílias das lontras se seguram umas nas outras quando dormem, para não se separarem pelas correntes de água. Lembra remota e estranhamente o comportamento humano, mas as lontras são mais práticas em relação a isso. Os humanos parecem ser a única espécie que atrasa propositalmente o sono. O grande escritor Mark Twain disse uma vez: o homem é o único animal que fica ruborizado, ou precisa ficar. Os golfinhos dormem com metade do cérebro descansando, enquanto a outra metade permanece alerta. Alguns caracóis podem dormir por até 3 anos, mas eles costumam tirar sonecas de 13 a 15 horas e acordar com a energia turbinada para mais umas 30 horas. Parece você nos finais de semana? Eu também! As girafas dormem apenas por curtos intervalos de 5 minutos e precisam de menos de 2 horas de sono por dia. As cigarras periódicas saem de seus abrigos subterrâneos a cada 13 ou 17 anos. Essa é uma adaptação biológica para que nenhum outro animal possa depender delas como fonte de alimento. A vida útil da maioria dos animais é mais curta. Embaixo do pelo listrado do tigre, você encontrará a pele listrada também. E não existem 2 tigres com o mesmo padrão de listras. Se o seu cão perde muito pelo, não jogue fora. Faça roupas com eles. As roupas feitas de pelos de cachorros mantêm você aquecido mesmo quando molhado. Os cientistas têm uma teoria de que os primeiros seres humanos perderam os pelos para não superaquecer durante a caça. Em vez disso, evoluímos para armazenar gordura para nos aquecer. E é por isso que sua cabeça está coberta de cabelos compridos e grossos, pois não há gordura no couro cabeludo. A maioria dos animais tem caudas, então por que os humanos não têm? É porque começamos a andar com 2 pernas. A cauda ajuda no equilíbrio. Mas quando sua massa corporal está na posição vertical, com uma cabeça de 4,5 kg em cima, você não precisa de um apêndice na outra extremidade para equilibrar tudo. Os seres humanos são as únicas espécies neste planeta que têm queixo. Sua língua, a tromba do elefante e o braço do polvo, sim, eles têm braços, não tentáculos, têm o mesmo design, 8 músculos entrelaçados. Tentáculos são o que as lulas têm, são apenas 2, e elas têm garras com ventosas apenas na ponta, não ao longo de todo o comprimento como os braços delas têm. Sentamos enquanto comemos e seguramos a comida nas mãos, assim como os pandas. O menor macaco do mundo, o sagui pigmeu, poderia abraçar o seu polegar como se fosse um tronco de árvore. E seu polegar tem o mesmo comprimento que o seu nariz.
Nosso sistema digestivo é incrível. Seu intestino tem uma área igual à da superfície de uma quadra de tênis. As vacas são ainda mais impressionantes. Elas têm 4 estômagos. O sistema digestivo humano, em geral, tem cerca de 7,5 metros de comprimento. O de uma vaca pode ter 36,5 metros e o de uma baleia azul, mais de 213 metros. Isso é mais longo do que a altura da Torre Space Needle, em Seattle. Seu corpo leva de 1 a 3 dias para digerir os alimentos. Para os bichos preguiça, isso pode demorar 1 mês. As corujas são o único tipo de pássaro capaz de ver a cor azul. E elas não têm globos oculares exatamente como os humanos. Eles são mais parecidos com tubos oculares. Como elas não podem movê-los dentro da cavidade ocular, como os seus olhos, as corujas precisam girar toda a cabeça. Seus olhos podem detectar 7 bilhões de cores, mas você não consegue ver em ultravioleta. Muitos animais conseguem, como borboletas, renas, alguns pássaros e as tamarutacas ou lacraias do mar, só para citar alguns. Seu olho tem aproximadamente o tamanho de uma bola de ping-pong. O do avestruz é maior que o cérebro dele, sendo assim o maior do planeta em comparação com o tamanho do corpo. O maior olho de todos pertence à lula gigante. Ele tem 25 centímetros de diâmetro, aproximadamente do tamanho da cabeça humana. Alguns escorpiões têm vários pares de olhos e sua cauda também pode ser sensível à luz. As córneas do tubarão são muito semelhantes às nossas e já foram usadas até para transplantes em humanos. O nariz de um cão tem padrões únicos, assim como as impressões digitais dos humanos e dos koalas. A propósito, essas últimas duas são surpreendentemente semelhantes. As borboletas sentem os cheiros com os pés, as cobras sentem com a língua e os polvos com os braços. As lesmas têm 4 narizes. Bem, na verdade são 2 olhos e 2 narizes, mas elas usam todos os 4 tentáculos para farejar por comida. Para mim, parecem 4 narizes. Seus sentidos também são incríveis. Você sente a maior parte dos gostos com o nariz. No entanto, o faro do seu cão é muito mais potente. Os cães têm 40 vezes mais células sensíveis ao cheiro, cerca de 6 milhões em nós versus mais de 200 milhões no nariz de um cão. Você ganha do seu cão no quesito paladar. Você tem cerca de 9.000 receptores sensoriais, e seu cão, apenas 1.700. E o seu gato? Menos ainda, apenas 470. Seu cão não envelhece o equivalente a 7 anos cada vez que fica um ano mais velho. É mais assim. O primeiro ano dele equivale a 15 anos humanos, que salta para 24 aos 2 anos de idade, e depois diminui para cerca de 4 anos humanos a cada aniversário. Os seres humanos têm 32 dentes, 28 se você extraiu os dentes do siso. Uma lesma tem 27.000. Nós não somos a única espécie com um sistema de comunicação. Diferentes grupos de orcas, por exemplo, desenvolvem seus próprios idiomas e ensinam aos seus filhotes. Elas também usam nomes dentre elas, assim como nós. As formigas se comunicam através da linguagem química dos feromônios. E os humanos também, de certa forma. Isso pode explicar por que você é atraído por uma pessoa de imediato, sem mesmo falar com ela. Os elefantes falam entre si a distâncias de vários quilômetros, usando sons de baixa frequência. Os membracídeos se comunicam vibrando as hastes sobre as quais se sentam. Os humanos fazem isso movendo o ar através de suas cordas vocais para vibrá-las. As canções das baleias azuis parecem ter rimas. Os ratos toupeiras cegos vivem no subsolo e enviam informações uns aos outros, batendo a cabeça nas paredes do túnel. Os cães da pradaria desenvolveram sons específicos para diferentes tipos de predadores que se aproximem. As pessoas mudam a cor dos olhos quando usam lentes de contato. As renas mudam a cor dos olhos dependendo da estação. Eles são dourados no verão e azuis no inverno. As girafas têm apenas 7 vértebras em seus enormes pescoços. E esse é o mesmo número que os seres humanos têm. As abelhas mostram a localização de uma fonte de pólen para outras abelhas com uma dança de abanar. O soco humano mais rápido registrado chegou a 72 km por hora. As tamarutacas ou lacraias do mar atacam a 80 km por hora. A pessoa mais rápida pode correr a 45 km por hora. Um guepardo a 120 km por hora. Um marlim preto vai pela água a 130 km por hora. Quão rápido você pode nadar? O recorde para a nossa espécie é de apenas 8,5 km por hora. 15 vezes mais lento que o marlim preto.
24 minutos e 3 segundos é o maior tempo pelo qual alguém já conseguiu prender a respiração debaixo d'água. A baleia bicuda de Cuvier consegue prender a respiração por 137 minutos, mais de 2 horas. Os seres humanos têm, em média, uma expectativa de vida de 80 anos, uma eternidade em comparação à maioria dos animais. Uma mosca doméstica vive por 1 mês, uma libélula, 4 meses, um camundongo, 1 ano, sem gatos por perto, e um coelho, 10 anos. Ainda assim, um piscar de olhos em comparação com outras espécies. Uma baleia da Groenlândia vive por 200 anos, o tubarão da Groenlândia, potencialmente 500 anos, e as esponjas de vidro, milhares de anos. A árvore mais antiga que conhecemos se chama Matusalém e tem 4.700 anos. Ela era uma garotinha no século 27 a.C. Mas ninguém e nada pode superar a medusa imortal. Ela é capaz de retroceder ao seu estado imaturo quantas vezes quiser. Bem, como eu sempre digo, você é jovem apenas uma vez, mas pode ser imaturo para sempre. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.